A paz do Senhor Jesus e o amor do Espírito Santo esteja na vida de cada um de vocês, meu querido amado, amado em Cristo Jesus. Nesta quarta-feira, hoje, 14 de dezembro, que a bênção de Deus, que enriquece, não acrescenta um tipo de dor, venha estar sobre você. Que as mãos poderosas do nosso Deus Israel venham te alcançar agora, onde quer que você se encontre. Hoje, vamos meditar a palavra de Deus no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 7, do verso 1 ao verso 20, a palavra de Deus que cura, que liberta, a palavra de Deus que salva, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Acompanhe comigo a palavra de Deus, 2 Reis 7, do 1 ao verso 20. Eliseu respondeu: escutai a palavra de Deus. Assim fala Deus: amanhã a esta hora, na porta de Samaria, um seá de flor de farinha custará um siclo, e 2 seá de cevada um siclo. Mas o escudeiro, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que Deus fizesse janelas no céu, isso seria possível? Eliseu disse: tu verás com teus próprios olhos, mas não comerás. À porta da cidade estavam 4 leprosos, os quais disseram entre si: por que ficamos aqui à espera da morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos, porque a fome está lá dentro. Se ficarmos aqui, morreremos da mesma forma. Vamos, pois, e passemos para o acampamento dos arameus. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, levantaram-se para ir em direção ao acampamento dos arameus. Ao chegarem ao limite do acampamento, notaram que lá não havia mais ninguém. É que Deus fizera ouvir no acampamento, nos arameus, um ruído de carros, de cavalos, ruído de um grande exército, de modo que eles disseram entre si: o rei de Israel deve ter contratado contra nós os reis do Eteus, os reis do Egito, para que marchem contra nós. Levantaram-se e fugiram ao anoitecer, abandonaram suas tendas, cavalos e jumentos, deixaram o acampamento intacto, fugiram para salvar a sua vida. Aqueles leprosos chegaram ao limite do acampamento e entraram numa tenda. Depois de terem comido, bebido, levaram ouro, prata e vestes, que foram em seguida esconder. Voltaram depois, penetraram em outra tenda, tiraram de lá os despojos, igualmente esconderam. Disseram então entre si: não está certo o que estamos fazendo. Hoje é um dia de boas novas e nós estamos calados. Se esperarmos até o raiar do dia, um castigo nos virá sobre nós. Vamos, pois, entremos na cidade e levemos a notícia ao palácio do rei. Foram chamar os guardas da porta da cidade e lhe disseram: fomos ao acampamento dos arameus. Lá não havia mais ninguém. Não se ouvia a voz de ninguém. Havia somente cavalos, jumentos amarrados e as tendas intactas. Os guardas da porta gritaram e transmitiram a notícia para o interior do palácio do rei. De noite o rei levantou-se e disse aos seus oficiais: vou explicar-vos o que os arameus nos fizeram. Sabendo que estamos sofrendo fome, retiraram-se do acampamento para se esconderem no campo, pensando: eles saíram da cidade, nós o apanhamos vivos e entramos na cidade. Um dos seus oficiais respondeu: tome-se 5 dos cavalos sobreviventes que ainda estão aqui. Acontecerá a eles como a toda a multidão de Israel que permaneceu na cidade, como a toda a multidão de Israel que pereceu. Nós mandaremos lá e veremos. Tomaram 2 carros com os cavalos, e os reis enviou atrás do exército dos arameus, dizendo: ide vede. Eles o seguiram até o rio Jordão. A estrada estava cheia de vestes, de outros objetos que os arameus tinham abandonado em sua pressa. Os mensageiros voltaram e informaram ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Um seá de flor de farinha passou a custar um siclo, e 2 seá de cevada um siclo, conforme a palavra de Deus. O rei tinha posto como sentinela na porta o escudeiro, em cujo braço se apoiou. O povo o pisoteou junto à porta e ele morreu, conforme disse o homem de Deus, quando o rei desceu até ele. Com efeito, depois que o homem de Deus disse ao rei: amanhã a esta hora, na porta de Samaria, 2 seá de cevada custarão um siclo, e um seá de flor de farinha custará um siclo, o escudeiro respondeu ao homem de Deus: ainda que Deus fizesse janelas no céu, isso seria possível? Eliseu disse: tu verás com teus próprios olhos, mas não comerás. Foi o que aconteceu. O povo pisoteou na porta e ele morreu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui em 2 Reis 7, do 1 ao 20, a libertação de Samaria, o fim do cerco da fome. Samaria que vivia um momento crítico. O povo passando fome. O povo estava sem nada para comer. Estava num deserto total. Havia uma destruição inteira naquela cidade. Mas o homem de Deus, Eliseu, que foi enviado por lá, disse: a esta hora amanhã,
tudo vai se transformar. Essa cidade haverá uma transformação, uma mudança de vida. E o escudeiro, um dos soldados, disse: ainda que Deus abrisse uma janela, isso seria possível? Aquele homem duvidou da palavra do profeta, do homem de Deus. E por isso ele pereceu. Como Eliseu disse: tu não verás com seus próprios olhos, morrerás antes disso. E aquele homem acabou morrendo, pisoteado pelos cavalos, conforme a palavra que o Senhor disse através do profeta Eliseu. Por isso, quando o homem de Deus fala, quando o homem de Deus proclama, temos que crer. Crer nos seus profetas, estareis seguros. Porque o homem de Deus enviado naquela cidade, aquela cidade que não havia nada de esperança, todos estavam condenados para a morte. Não havia solução para aquelas pessoas. Mas diante de Deus não há nada impossível. O Deus do impossível, o Deus criador do céu, da terra, do mar, aquele que tudo pode, transformou aquela cidade deserta, aquela cidade que todo mundo estava para morrer. Conforme o homem de Deus disse, que amanhã haverá uma grande mudança. Não importa qual seja o grau do seu problema hoje, não importa qual seja o deserto na sua vida hoje, não importa qual seja a sua doença, que você esteja desenganado, desenganada, que você esteja no fundo do poço. Saiba que para Deus nada é impossível. O nosso Deus é o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência o que já não existe mais, onde está tudo acabado. Aquilo que parecia nossa morte, Jesus mudou a nossa sorte. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Confiança na palavra de Deus. Por isso, confiando sempre no poder do Espírito Santo, aquele que faz maravilhas no meio de nós. E não se esqueça de se inscrever no canal, você que não se inscreveu ainda, ativando o sininho, dando seu like, seu curtir, seu comentário, que isso é importante para que o crescimento, para que outras pessoas também possam acompanhar a boa nova do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.